apesar de ter conhecido o Ivo em algumas reuniões que o Arouca me chamava para ainda discutir o início da Fiocruz, enfim, para a minha transferência para a Fiocruz, mas o convívio mesmo com o Antônio Ivo eu comecei a ter esse convívio profissional quando ele assumiu a primeira vez a direção da ESP. E nesses últimos dias, né, eu tenho ouvido assim, tantos depoimentos, lido tantos depoimentos sobre a importância e a referência que ele foi para a saúde pública. Então, o meu depoimento aqui, eu queria deixar com vocês a importância que ele teve na minha vida profissional na ESP. Porque nós tínhamos um ponto em comum que era, às vezes eu brincava e dizia que era uma obsessão, mas era na verdade uma preocupação extrema com a qualificação de profissionais de saúde do SUS, mas profissionais da área de gestão de operações, de gestão de recursos, com muito pouca qualificação, né? Nós temos até hoje em dia profissionais de saúde altamente qualificados, né, no SUS, e que é uma dicotomia extrema entre esses profissionais de saúde, os que estão na linha de frente, né, desenvolvendo as atividades, né, as metas de um sistema de saúde, e a retaguarda dos técnicos, né, da área de gestão de recursos e operações. Brincando, às vezes eu falo para os meus alunos, né, são áreas que a área assistencial desenvolvida, trabalhando com competências do século XXI, e a área de operações e de recursos tão fundamental para que a área assistencial possa ter seu trabalho eficientemente realizado, essa área é completamente com uma ausência enorme de competência. Então, a nossa preocupação, desde o primeiro momento, esse entendimento que eu tive com ele profissional, foi da importância da gente conseguir criar cursos, fazer assessorias, né, nos nossos hospitais e até na atenção básica, em qualificar. E ele sempre deu muita força. E eu preciso realmente também dizer o nome do Pedro Barbosa, que eu sei que está nos assistindo, que foi, junto com o Antônio Ivo, pessoas que realmente lutaram muito na ESP para que a gente pudesse desenvolver cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento, cursos de atualização e até oficinas de trabalho que a gente chamava, que eram cursos pequenos para profissionais que estavam há anos, né? Porque sempre fizemos assim, aquela velha história que vocês conhecem até melhor do que eu. Então, ele foi muito importante nisso, né? Ele não tinha medidas para as formas que ele podia nos ajudar e podia botar para frente isso. E além disso tudo, lutando, né, contra todas as burocracias, todas as faltas de recurso, falta de isso, falta daquilo, e ele com uma coragem, né, com uma postura ideológica tão sólida, acreditando naquilo, então, eu vou fazer. E o exemplo maior disso foi o ensino à distância, né? O ensino à distância foi implantado em momentos muito difíceis, né? Momentos adversos mesmo, e ele acreditando e sempre com aquela doçura, sempre com aquele jeito amigo, aquele jeito fraterno, mas vamos botar, e hoje em dia o ensino à distância da ESP é conhecido nacionalmente, né? O processo de trabalho do ensino à distância é reconhecido, e até nós, quando somos convidados para coordenar qualquer curso, sempre vem a pergunta, utilizando o CDAD da ESP, né? Eu falei, claro, utilizando sempre o CDAD da ESP, que foi fruto do trabalho do Antônio Ivo, com muitos colaboradores, muitas pessoas importantíssimas ajudaram, mas a liderança sempre dele, né? E depois outra coisa assim, muito terna, né, que eu guardo dele é o afeto e a ternura. Ele foi colega de turma do meu irmão, ele às vezes falava comigo a irmã do italiano, né, como ele chamava meu irmão. E um dia nós tínhamos uma reunião, enfim, eu estava com várias pessoas fazendo uma reunião com ele, e no dia seguinte, eu não sei se foi a Edna, eu não me lembro, que me chamou, pediu para falar comigo, que ele queria conversar comigo. Eu falei, olha, esqueceu de dizer alguma coisa importante na reunião, eu fui lá falar com ele. Quando eu chego, encontro ele sentado na mesa, com muitas fotografias em cima da mesa. Ele falou assim, pois é, eu estava arrumando umas coisas lá em casa, aí descobri essas fotografias todas aqui. Olha, são fotografias minhas e do teu irmão num jogo de futebol. Aí eu imaginei que você ia gostar de ter algumas delas ou todas, mas você tem que me prometer, você vai guardar isso tudo com muito carinho, né? Quer dizer, é muito emocionante um cara desses. Enfim, um beijo muito grande para Ana, que eu não tive a chance de falar com você pessoalmente. Quando você ouvir esse vídeo, um beijo grande para você, para os filhos, o orgulho que vocês têm que ter do pai que vocês tiveram.
e meu carinho eterno por ele. Obrigada. Boa tarde. Não pude estar com vocês ontem na homenagem ao Antônio Ivo, porque realmente estou aqui em São Paulo indo para os Estados Unidos. Mas eu gostaria de deixar aqui meu depoimento de que trabalhei com ele durante 3 anos. Eu, chefe de gabinete, ele como subsecretário, e que realmente foi um trabalho muito bem feito. Eu vi o quanto ele se dedicava, o quanto ele se preocupava com a questão da saúde como um todo. E eu acho que essas pessoas que se dedicam tanto, que são tão importantes, elas merecem todo o nosso respeito, nosso carinho e o nosso agradecimento. Obrigada a vocês todos que também vieram homenagear o nosso amigo e vamos levar dele sempre a melhor lembrança. Muito boa noite a todos. Falar sobre Antônio Ivo é falar sobre o privilégio de ter tido a oportunidade de conviver com ele, como eu tive durante muitos anos, desde os anos 80. Em vários momentos da nossa vida, na militância política, na luta pela construção do Sistema Único de Saúde, na nossa participação junto na Secretaria de Saúde, quando o Arouca secretário, eu subsecretário e ele chefe de gabinete. E o Antônio Ivo sempre foi o que todos nós já reconhecemos aqui. Um grande líder, mas um líder discreto. Um líder capaz de, com firmeza, administrar muitas vezes contradições de pensamento, mas às vezes contradições até de egos. Pessoas que pensavam de maneira semelhante, mas que por temperamento, pelo momento de vida, por circunstâncias que fosse, estavam às vezes numa disputa de espaço, disputa de participação, que é legítimo e normal na vida das pessoas, mas que o Ivo compreendia muito bem e administrava com muita sabedoria. Além disso, ele foi uma referência política, uma referência de um visionário, de uma pessoa que tinha um desejo de contribuir e um esforço de contribuição maravilhoso em várias instâncias. Ultimamente convivi muito com ele, nos últimos 2 anos pelo menos, no Centro de Estudos Estratégicos, do qual ele era o diretor, coordenando um projeto que ele me convidou para desenvolver, junto com o Temporão e outros companheiros, e eu tinha a oportunidade de quase que semanalmente encontrá-lo e a gente trocar umas ideias sobre o projeto, sobre a política, sobre o país, sobre o Brasil de uma maneira geral e sobre nós, a possibilidade de trocarmos algumas ideias sobre as nossas situações, as nossas circunstâncias particulares, as doenças que nos afligiam e olhar isso até às vezes com uma certa irritação e muitas vezes até com bom humor, que era uma forma que caracterizava muito o Ivo, até mesmo nas vicissitudes, até mesmo nas dificuldades. Então é com tristeza, mas ao mesmo tempo com um misto de emoção positiva até, saber que podemos ainda participar e partilhar desse legado. Quer dizer, o legado do Antônio Ivo é um legado que nos fortalece. E por isso foi muito bom ter a oportunidade de trocar com todos vocês essas reflexões, essas palavras de afeto e de carinho pelo nosso querido amigo. A vida me deu um privilégio de trabalhar com Antônio Ivo de Carvalho, numa época em que os principais atores da reforma sanitária e da luta pela consolidação do Sistema Único de Saúde conviviam, debatiam e divergiam, mas usavam o mesmo dicionário. Pois é, a causa era única e de todos e o campo era a democracia. E por essa causa, e nesse campo, Antônio Ivo tornou-se uma das minhas melhores referências profissionais e pessoais. Eu devo sim muito a ele do que aprendi sobre cidadania, direitos coletivos e combatividade com argumentos pela vida com justiça social. Pois é. E sem perder a ternura, eu diria que essa militância pela vida digna incluía a capacidade invejável que ele tinha de fazer amigos e de integrar pensamentos
agradáveis ao olhar para o lado bom que ele carregava consigo. Ao longo dos últimos anos, por estar fora do Brasil, eu me encontrei com ele apenas 2 vezes. Mas nas 2 vezes eu senti o quanto ele mantinha aquela aura do líder e do bom amigo, não é? Um desses encontros foi num evento da ENSP, que eu fui com o Roberto Parada. E foi no meio de tantos atores da luta infinda pela saúde, num debate da conjuntura política, com o saudoso Ézio Cordeiro, com Lúcia Souto, José Noronha, Luiz Santini, Temporão, não lembro bem se Ana Teresa e Maria Manuela também estavam, e outros com quem também tive a honra de conviver, e o Ivo me resgatou de uma forma inusitada, me levou para um canto, num intervalo, e relembrou um dia de praia que tivemos em Saquarema, juntos com os nossos filhos. E ele foi isso para mim, sempre surpreendente, sempre surpreendente. E é por isso que, mais que uma lembrança saudosa, Antônio Ivo vai ser sempre uma referência imprescindível para nós. E se nós estivéssemos numa mesa, eu pediria um brinde a esse nosso eterno companheiro. Eterno companheiro. E de preferência que todos estivessem de pé. Oi pessoal, sou Oscar Bortoluso, colega de turma do saudosíssimo Antônio Ivo. Vou ser breve, mas é muito difícil ser breve para falar do Antônio Ivo. Tem algumas situações marcantes que não saem da minha memória. Uma muito triste foi quando em 71, por ocasião daquela bestial ditadura militar, com as torturas sofridas, e apareceu no jornal, não me lembro se no Jornal do Brasil, na capa ou no Globo, o rosto totalmente desfigurado do Antônio Ivo, devido a covardes agressões sofridas por ele e outros queridíssimos colegas da turma. Inesquecível aquela cena, e tive muito pouco contato com o Antônio Ivo, porque a faculdade tinha várias clínicas separadas. Infelizmente não consegui, não tive mais vivência com ele. Mas um cara admirável que a gente sente muita saudade e que sempre admirei. Vocês já viram tudo que foi dito aí do Ivo, um grande homem na política, em tudo que ele participou, sempre foi uma pessoa agregadora e batalhadora pelo SUS, pela saúde pública. E foi muito importante também na nossa infância, lá em Nova Iguaçu, a gente sempre curtia muito com ele, foi uma grande figura. Vai deixar muita saudade. Beijo para todos aí. E Ivo, presente. Oi. Falar do Ivo é fácil e difícil, pelos mesmos motivos. É fácil porque tem tanta coisa para contar, e é difícil porque não há tempo, né, para contar tudo que esse cara inspira na gente. Bom, eu conheci o Ivo em abril de 68. Nós fazemos vestibular. Naquela época, mesmo vindo de bons colégios, a gente fazia cursinho vestibular. O Ivo, como vários já falaram, era do Miguel Couto Tijuca. E nós, eu, Ivo e vários outros companheiros, Jorge Venâncio, Emílio, João Santana, Túlio Mariante, Zé Luiz Saboia, não vou citar todos para não esquecer de alguém, nós topamos um desafio muito interessante, que foi no ano do vestibular, quando todo mundo para de fazer política, mesmo quem já fazia antes, quem era do movimento secundarista,
para estudar, para passar no vestibular. Até então, até o ano anterior, o que existia era um movimento de excedentes, que chamavam. Era quem passava no vestibular, mas não tinha vaga para ir para as universidades públicas. Então, acampavam diante do MEC, lutando para mudar, para ter mais vaga, para quem passasse pudesse ocupar o seu lugar. Nós aceitamos um desafio de lutar para mudar o edital de convocação do vestibular, para mudar o critério, para fazer com que quem passasse tivesse vaga garantida, ou seja, mais vagas na universidade pública. E começamos um trabalho que é a cara do Ivo, chama Trabalho de Base. O Ivo primeiro mobilizou o curso dele, Miguel Couto da Tijuca, depois percorreu todas as sessões do Miguel Couto, que eu acho que era o maior curso vestibular na época, voltado para a medicina. Foi a todas as sessões, Centro, Copacabana, enfim. Falando em turma, entrava em turma, interrompia a aula, pedia licença para o professor, e o professor, dando ou não essa licença, a gente fazia o nosso discurso. Nós tínhamos formas diferentes de agir. E eu tenho claro que o Ivo, a característica do Ivo era exatamente o trabalho de base, que é uma coisa fundamental. Eu, inclusive, falava nas grandes assembleias, nós tomamos o pátio do MEC, na época o ministro da Educação ainda despachava aqui no MEC, no Rio de Janeiro, embora o governo estivesse em Brasília, e eu falava nas grandes manifestações. O Ivo falou para muito mais gente do que eu, porque o Ivo ia a cada curso, aí não só do Miguel Couto, foi a todos os cursos, e começou a ir a curso em subúrbio, falando em turma, convencendo, explicando, ganhando gente, e eu tenho certeza disso. Quer dizer, eu podia falar para uma assembleia de 4.000 pessoas, mas o Ivo falou para muito mais gente, porque ele falava para 100 turmas de 40 pessoas, de 100 pessoas, que eram salas grandes naquela época, né? Isso sempre ficou na minha cabeça. O Ivo era o cara do trabalho de base. Bom, 68 foi um ano importantíssimo, mas as pessoas falam da passeata dos 100 mil. Os 100 mil foram construídos por inúmeras pequenas passeatas, ou seja, que desaguaram, que acabaram dando na grande passeata dos 100 mil e continuou depois. Eu tenho clareza que esse conjunto de gente que foi à passeata dos 100 mil foram formados nessas pequenas passeatas, mini-comícios, enfim. E isso sempre, tudo isso tem o jeito Ivo de fazer. Vou cortar no tempo. Eu fui preso antes, depois eu soube da prisão do Ivo. Nós ficamos anos sem nos encontrar. Eu fui para o exílio, voltei antes da anistia, fui preso de novo. Quando eu saí da cadeia, eu fui direto encontrar o Ivo. Ele estava em Nova Iguaçu. Mais uma vez, com a sua característica mais marcante,
fazendo trabalho de base. Eu fiquei entusiasmadíssimo vindo de fora e vendo o que o Ivo conseguiu construir em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu antiga, que pegava, hoje a gente fala Nova Iguaçu, mas naquela época Japeri, Belford Roxo, Queimados, Mesquita, tudo isso era Nova Iguaçu. E em cada lugarzinho tinha o dedo do Ivo. O Ivo ia a cada reunião pequena e junto com outros companheiros também, que é claro, ele sempre foi um agregador, mas sempre com o jeito dele, fazendo trabalho de base. Continuamos convivendo. Bom, eu volto lá atrás, nós, enquanto vestibulantes, fizemos a opção de entrar para a mesma organização política da época, então militamos juntos. E voltando, o que eu quero ressaltar aqui é que hoje, nesse quadro que a gente vive no Brasil, a coisa mais importante seria ter um monte de Ivo, ou seja, trabalho de base, construir consciência, formação política, porque isso que faz com que a gente possa construir um mundo diferente, uma sociedade socialista, que sempre foi o objetivo do Ivo. Eu não acompanhei a parte dele no Ministério da Saúde, nas lidas da saúde, na Fiocruz. Eu lamento muito só ter retomado contato com ele agora, nesse último ano. Mas o que eu guardo do Ivo além de uma enorme saudade, esse exemplo desse jeito de ser revolucionário. Quer saber que ou será o socialismo, ou será obra de milhões, ou não será socialismo. Então, o que a gente tem que fazer é conseguir que haja muito mais Ivos para fazer trabalho de base, para juntar gente, para a gente chegar lá. Ivo, sempre juntos, presentes, agora e sempre. Quero enviar nesse momento, já tenho tentado há alguns tempos, mas nesse momento eu vou tentar aqui enviar uma mensagem muito especial para um ex-companheiro de luta, de todas as lutas, desde 75 até 83, mais ou menos, eu convivi com o Dr. Antônio Ivo de Carvalho, que ele fazia questão que a gente chamasse ele de Ivo. Eu convivi com ele fazendo um grande trabalho aqui em Nova Iguaçu. Eu morava no Parque Flora, a gente tentava, através de comunidade da igreja, se reunir, fazer algumas reivindicações à prefeitura, mas não conseguia sucesso nenhum. Então, nossa reunião, mesmo assim, crescia devagarinho, até que uma pessoa que conhecia o Dr. Antônio Ivo falou assim: eu posso falar com ele, pode vir aqui nas reuniões de vocês, dar uma orientação, aí eu ajudo aí, quem sabe dar uma palestra e tal. A gente ficou muito feliz e ele acabou aparecendo um dia de quinta-feira, que era todas as quintas-feiras que a gente se reunia. E rapidamente eu quero dizer aqui, gente, não dá para poder falar tanta coisa. Se fosse falar tudo, levava muitos dias, né? Mas vou falar aqui um minuto ou dois, dizendo:
que foi uma dor muito grande e uma perca muito grande a vida do Ivo, para muita gente, especialmente para mim que convivi com ele, né? Quantos cafezinhos a gente tomava na minha casa e ele com muito carinho, com muita paciência com a gente, né? Com muita fineza que ele tratava todos, né? E nas reuniões era a mesma coisa. Nas reuniões ele esperava todo mundo falar, depois dizia, né? Gente, vocês sabem que você paga imposto de tudo, uma caixa de fósforo, um papel higiênico, você paga imposto de tudo que você consome, então não é favor nenhum você, quando a prefeitura passa uma máquina na rua, quando faz alguma coisa, não deve obrigação nenhuma a eles. Eles foram eleitos para isso. Aquilo foi uma animação muito grande, porque até então, pelo que eu conheci de política e todo mundo, o cara nunca pensava que o político devia ele obrigação, não. Mas quando ele falou aquilo, sendo um doutor, um médico, né, por sinal, entendido especialmente da questão mais crucial, que é a questão da verminose, dos parasitas, águas contaminadas e as dificuldades maiores que o povo passa nos bairros, né? E ele, como médico sanitarista, veio e deu essa orientação para a gente acabou se reunindo todas as quintas-feiras, se tornou amigo da gente. E como eu tinha criado alguns grupos mais, negócio de Alcoólicos Anônimos e algumas outras comunidades que eu participava junto, eu comecei a convidar ele, levar ele também em outros lugares, e a gente acabou tomando conta de Nova Iguaçu. Nós chegamos a criar 168 associações de moradores registradas em cartório, que participamos do grande congresso aí com 10 delegados de cada associação. Quase tudo passou pela orientação dele. Sendo que eu não posso esquecer aqui que ele atendeu um pedido meu também, que eu disse para ele: Will, se você pudesse trazer assim mais alguns médicos, algumas pessoas médicas que tivesse carro, que viesse para aqui para dar uma mão aqui, mais no Nova Iguaçu. O município é muito grande e tem Belford Roxo, que hoje é um município, era Nova Iguaçu, era Mesquita, Queimados e Japeri, tudo pertencia a Nova Iguaçu. Então era muito grande. E tinha a Diocese de Nova Iguaçu, que o Dom Adriano Hipólito, ele era dedicado também às nossas lutas, ele se incentivava, ele publicava lá nas coisas da igreja, ele publicava, mas o povo não lia direito, não entendia, não tinha quem explicasse, porque ele deixava bem claro, mas ele é um cara que dedicou a vida dele toda, morreu e deixou aqui o legado muito grande, tem uma história muito enorme aqui. E todo mundo sabe, foi sequestrado por causa exatamente da época que a gente começou o trabalho aqui. Começaram a odiar ele e odiar também as associações de bairro, como me levou até meu nome e o nome de um outro companheiro para mim, o nome de um outro companheiro, que foi encontrado aí através de um historiador, que nós temos os nomes fichados lá no SNI. Hoje é esse negócio aí, que inventaram outro nome, né? E vivemos muita perseguição aqui, mas fizemos um grande trabalho, mas eu não sabia bem o que o Ivo queria. Um dia eu perguntei a ele, a gente estava vindo numa reunião à noite: Ivo, o que você quer mesmo? Fala para mim, porque tem uns 4 anos que a gente está convivendo junto, tá vindo, nós somos nós dois no carro aqui. Ele disse: Zé, é muito difícil, eu não posso estar falando e coisa e tal. Aí falei: não, mas eu preciso saber, porque nós teve a hora de saber das coisas. Aí, poxa, ele entrou num lugar ermo, lá parou o carro e começou a gaguejar. Não sei se eu falo, Zé, porque não sei o quê. Eu falei: não, fala, e pode falar tudo, eu estou preparado para qualquer coisa. Aí ele pegou e falou: olha, para começar o seguinte, eu estava indo para encontrar com um camarada, no tempo de estudante, né? Ele ia estudar, ele ia encontrar um camarada, que a doutora Analice conhece muito ele, ela até deu o nome dele para mim, que quando avistou ele numa esquina de uma rua, ele estava tão deformado
que ele olhava e não conhecia ele. E não sabia o que tinha acontecido com ele. Aí caminhou mais para próximo. Quando estava chegando perto, que ele viu que era o companheiro dele, que eles iam para uma reunião, ou conversar alguma coisa. Então, os caras juntaram ele, o pessoal da repressão da ditadura militar, que perseguia o pessoal que se reunia, né, que tinha ideologias socialista, comunista e tal. Pegou, a gente era perseguido, eu também fui perseguido, fui preso lá em Humaitá, mas me soltaram, que eu chorei muito, tinha que fazer os diabos para poder sair da unha deles, mas como eu estava procurando um cara era do Rio de Janeiro e eu estava aqui em Nova Iguaçu, aí eu consegui sair das unhas dele. Depois passaram me perseguindo no trabalho, eu acabei se me ferrando todo, mas continuei na luta, não abandonei de jeito nenhum, continuei acompanhando ele e tal. E então ele acabou de contar a história para mim e falou: ó, Zé, eu tive 30 dias no pau de arara. Eu me arrepiei todo, porque eu já tinha um pouquinho de conhecimento já, né? Aí ele, 30 dias no pau de arara, só não falou que ele teve meses preso. Ele, muito cuidadoso ele era, né? Então essa era um pouco da história que eu queria deixar aqui. Por quê? Porque eu respondi ele na hora, falei: Ivo, agora sim, já que você me disse isso aí, você não sabe o que você conseguiu, porque eu agora estou do teu lado pro que der e vier. E a partir desse dia, nós fizemos os diabos aqui em Nova Iguaçu. Nós partimos pro pau, levava 100, 200, 300, 400, 1000, fizemos 800, primeiro fizemos uma grande assembleia com 800 pessoas, com um sucesso tremendo, e depois partimos para ir para a manifestação de rua, passeata contra a caristia e tal, fomos para o Rio de Janeiro, participar da FAFERJ, depois que foi criada a FAMERJ, depois criamos aqui a Federação Municipal de Nova Iguaçu, e aí federamos elas à Federação Nacional, que foi a CONAN, e sempre com ele junto. Ele já estava no governo, né? Aí possibilitou arranjar ônibus para a gente poder ir para Brasília. Fizemos a fundação da CONAN em Brasília, ou seja, em São Paulo também fizemos um congresso. Essas coisas que foi muito boa, uma lembrança muito gostosa, porque era uma luta aguerrida de todos e assim, uma fraternidade muito grande entre todos. E eu queria dizer assim, o Ivo, eu sinto assim, você tá vendo essa barba aqui, os meus companheiros que veem esse vídeo aqui, olha, eu quando fui chamado pela Annalise, que convidou para mim fazer essa live, esse vídeo, eu ia cortar o cabelo, aí eu falei, não vou cortar cabelo não. E deixei a barba crescer, que embora é pouca, mas porque ele era barbudo e tinha aquela barba pretinha, todo mundo admirava muito ele. E eu, além de feio e velho aqui, cabeça branca e cabelos e a barba branca, eu tô dedicando esse cabelo grande aqui, essa barba aqui, ao meu grande ex-companheiro de luta, o doutor Antônio Ivo de Carvalho, que além de ser um médico especialista, um homem que deixou aqui um legado muito grande no Nova Iguaçu, e eu dedico tudo isso a ele e agradeço a ele por tudo que ele fez aqui. Ô Ivo, pena que você não está aqui, cara. Se você estivesse aqui ainda, a gente ainda vai fazer muita coisa, que agora o momento está exigindo muita coisa de nós e a gente já não está mais junto, né? Tá? Muito obrigado você e tudo. Queria dizer, agradecer, né, quando eu falei que ele trouxe aqui para Nova Iguaçu a doutora Annalise, trouxe para Nova Iguaçu a doutora Marli, aí ele veio morar aqui no Ponte Chique, doutor José Noronha, com a doutora Ana Leonora e a doutora Lúcia Souto, que fez um grande trabalho em Nova Iguaçu, né? E foi assim as nossas vidas e eu acho que valeu a pena. Mas adeus, companheiro Ivo. Descansa em paz, tá? Sabe que esse teu companheiro aqui sente muita saudade de você, tá? Obrigado a todos. Annalise, muito obrigado e tal.